Na maioria das vezes, né, nós pedimos para envolver o palestrante, mas também cada um de vocês que estão ouvindo o Evangelho na noite de hoje também estão sendo envolvidos pela espiritualidade, porque tem um companheiro espiritual do lado de cada um de vocês. E muito daquilo que é falado na palestra, normalmente é intuído, quer dizer, a espiritualidade, ela vai inspirar aquilo que está sendo falado. Primeiro porque o assunto é estudado, como é o assunto de hoje, né? O poder da humildade, que está no capítulo 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem os itens de 11, né, em diante. E ali nós vamos falar a respeito da humildade. E no caso, o que acontece? Normalmente, o palestrante ele está falando aquilo que a espiritualidade está jogando também como ideia na cabeça dele, para que aqueles que estão ouvindo a palestra estão pensando, esses mesmos companheiros da espiritualidade estão colhendo esses pensamentos, levando para a espiritualidade, fazendo um balanço a respeito do assunto que precisa ser falado, para que atinja o coração de cada um de nós. Por isso que vai ter dia que nós vamos chegar numa casa espírita, o palestrante vai estar falando e a gente vai pensar, poxa, a palestra foi feita para mim. Porque na realidade é uma palavra que está sendo absorvida, é uma palavra que está sendo tocada no fundo do nosso coração, para que nós tenhamos o incentivo de atingir o objetivo que nós estamos procurando. Para falar a respeito da humildade, nós precisamos voltar lá no Sermão da Montanha, que é um momento em que Jesus sobe no monte, né, e começa a proferir receitas para que nós possamos viver bem ainda nessa encarnação, sem precisar ficar esperando o futuro. Porque muitos de nós temos a mania de acreditar que não é nessa encarnação que nós vamos ser felizes. É na próxima ou quando nós chegarmos na espiritualidade. Só que a realidade não é essa. Nós podemos ser felizes hoje, independente da condição que nós estamos passando. E aí ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem duas situações que, se nós levarmos ao pé da letra, fica um pouquinho meio difícil de entendimento para nós, ou talvez um pouquinho até confuso. Primeiro, quando ele fala a respeito de pobres de espírito. Nós já levamos para a condição de bens materiais. Aquele que tem mais estaria fora, estaria excluído da situação, porque ele tem mais. Agora, aquele que tem pouco, que são os pobres de espíritos no sentido material, esses estão colocados a caminho dos benefícios daquele paraíso que é prometido para todos nós. Só que se nós começarmos, bem-aventurados aqueles humildes de coração, ou humildes de espírito, a chamada de Jesus ou o convite de Jesus já começa a ter uma compreensão bem diferente para todos nós. Depois, quando nós chegamos lá na frente, porque deles é o reino dos céus, aí nós já podemos começar a pensar aonde nós estamos vivendo. No planeta Terra. Aonde está inserido este planeta Terra, se não no reino de Deus, se não no reino do céu, que compõe
todas essas moradas que nós conhecemos. Só que quando Jesus traz esse ensinamento, quando ele fala a respeito do reino dos céus, nós precisamos entender o quê? Que não é uma condição física que ele está colocando para nós alcançarmos a princípio. Porque nós podemos sair do nosso mundo, que é de expiação e prova, para uma morada mais elevada. Isso não se discute. Mas quando ele está se referindo aqui no Sermão do Monte a respeito do reino dos céus, é que quando nós conseguimos alcançar a paz interior que cada um de nós queremos, independentemente do que está passando, um problema social, um problema financeiro, de um problema amoroso, ou mesmo até com uma doença física. Esse reino dos céus está próximo dentro de cada um de nós. Agora, nós precisaremos sim ter a humildade de conseguir alcançar essa paz interior. E uma das situações que nos leva a conseguir alcançar essa paz interior é isso que nós estamos fazendo agora. Numa quarta-feira à noite, reunidas, para estudar mais um dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, agora com o acréscimo dos ensinamentos da espiritualidade, que são aqueles que já vivenciaram aqui na Terra. Talvez vivenciaram as mesmas experiências que nós estamos vivendo hoje. Na mesma proporção, nós sabemos que não. Um pouquinho diferente. Mas pelo conhecimento que eles têm, eles vão aclarando o entendimento de cada um de nós e nós vamos tendo, então, uma visão diferente do que é a vida para todos nós. A humildade, gente, é uma das virtudes que está aqui, guardada dentro do coração de cada um de nós. É como se fosse uma pequena semente, que ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser trabalhada para que ela vá se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque da noite para o dia, nós não vamos conseguir ser humildes. Porque primeiro nós estamos numa fase de aprendizado. Então, da noite para o dia não vai ser fácil. Entrarmos na casa espírita hoje e amanhã já saímos totalmente humildes. Porque nós precisamos compreender o que é essa humildade, como que nós vamos trabalhar essa humildade em cada um de nós. Primeiro, porque nós temos que ser humildes conosco mesmo. Porque precisamos buscar o conhecimento. Precisamos buscar a cada um dos ensinamentos de Jesus deixados ali, para que nós procuramos entendê-lo na medida do possível e ir colocando em prática em pequenas etapas, sem precisar já querer alcançar um patamar de humildade que nós ainda não temos. Mas estamos a caminho, estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, ela vai se desenvolvendo lentamente. Então, nós precisamos entender que nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. Ainda vamos falhar outras vezes, vamos errar outras vezes, mas precisamos sempre ter a humildade para entender que nós podemos nos levantar novamente, caminhar um pouquinho mais, até que um dia estejamos na mesma proporção de evolução moral que Jesus teve. Lógico que vai demorar
muitas encarnações. Primeiro pelo seguinte, Jesus, ele não foi escolhido por Deus para ser o governador espiritual do nosso planeta, porque ele já estava num patamar bastante elevado, única e exclusivamente porque Deus criou ele daquela forma. Ele precisou passar por esse processo que nós estamos passando, igual ao que nós estamos vivenciando? Nós sabemos que não. Tem uma diferença muito grande, porque nós não sabemos aonde foi o seu processo evolutivo, mas ele conhece cada uma das situações que são vivenciadas por nós, né? Ele conhece as adversidades que nós vivemos, por isso está capacitado de passar todos esses ensinamentos que nós estamos absorvendo hoje. Com Chico não foi diferente, Divaldo Franco não foi diferente, Allan Kardec também não foi diferente, porque cada um vivenciou cada uma das suas existências, cada um das suas encarnações, absorveu todo aquele conhecimento e todos eles tiveram a capacidade de trazer esse conhecimento para todos nós, que é algo que vai sendo passado sempre de um para o outro. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender a respeito desse poder da humildade é que se nós, quando seguimos os ensinamentos que a doutrina coloca para todos nós, mas nós quiséssemos expor essas situações numa forma de arrogância, ou pelo menos numa forma de direção, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, ou mesmo até criar situações que não se encaixam com a humildade e a espiritualidade precisa para que haja uma conexão conosco. Primeiro porque, qual que é o adversário da humildade? Senão o orgulho, de achar que nós sabemos tudo e os outros não sabem nada. Também sermos egoístas, né, de termos o conhecimento, mas também não queremos distribuir com ninguém, porque é algo nosso, é algo que nós precisamos guardar e não passamos para frente. Quando nós fazemos isso, quando nós queremos colocar o nosso egoísmo para fora, ou o nosso orgulho para fora, é como se nós nos desligássemos, né, daquela sintonia com o espírito que estão na mesma condição de pensamento que nós estamos usando. Sentimento de humildade. Assim foi com o Chico, quando teve o Emmanuel do seu lado. Assim é com o Divaldo, quando teve Joana de Ângeles do seu lado. Até o Divaldo nos conta uma história que ele tinha a preocupação de saber quem era a mentora dele, ou quem era o mentor dele. E na cabeça dele, esse mentor deveria ter um nome que ia, digamos assim, chocar a sociedade, ou pelo menos que desse mais ênfase ao trabalho que ele ia desenvolver. Mas aí, quando ele pergunta quem era o mentor dele, ela fala, sou eu. Mas sou eu quem? Joana. Mas Joana do quê? Joana de Ângeles para você, tá bom? Então, quer dizer, a nomenclatura que ela dá para ele, quer dizer, no sentido realmente de humildade, né? De humildade em si. Porque nós sabemos que Joana de Ângeles, na verdade, foi Joana de Cusa, que andou ali ao lado de Jesus, vivenciou muitas dessas situações vivenciadas por ele. Por isso, ela esteve capacitada de trazer esses conhecimentos que o Divaldo traz para todos nós. É lógico que de uma forma mais psicológica, porque nós precisamos humildemente trabalhar por dentro
de cada um de nós todos esses ensinamentos que estão aqui sendo vivenciados por nós. Agora, como podemos viver a humildade nos dias de hoje? Na posição em que cada um de nós estamos colocados. Hoje aqui tem pais, hoje aqui tem mães, hoje aqui pode ter patrões, hoje pode ter empregados. Não só aqui, como quem estiver assistindo futuramente, em alguma posição estar colocado. Agora, não importa a posição em que nós estamos colocados, se num patamar elevado para a sociedade, ou numa condição que a sociedade chama-se, às vezes, de inferiorizada. Não importa. Importa é a atitude que nós vamos ter quando estivermos vivenciando na sociedade a posição que nós fomos colocados. Então, se somos patrões, se temos subordinados colocados à nossa disposição, que nós saibamos utilizar o melhor tratamento possível para aquelas pessoas que estão aqui. Não só numa empresa, mas mesmo no próprio ambiente familiar, onde existem palavras que muitos dizem por aí que são mágicas. Por favor, muito obrigado, como você está bonita, como você está bonito, como você está bem hoje. Né? Elogios que nós sabemos que pode modificar a condição da pessoa que às vezes não está acordando num bom dia. A humildade de no dia a dia, quando fazemos o percurso de sairmos da nossa casa e irmos até o nosso trabalho, fazendo até um campeonato de bom dia, um campeonato de boa tarde, ou um campeonato de boa noite. Por que um campeonato? Porque quantas não são as vezes que nós vamos sair na rua e vamos dizer bom dia. Outros, talvez, estarão na mesma faixa de pensamento de cada um de nós. E rapidamente vão nos responder na mesma proporção. Porém, existirão aqueles que podem estar passando por um problema, não estar num dia muito bom, não ter acordado bem, que algo pode acontecer conosco, nós vamos dar aquele bom dia e a pessoa vai ignorar o bom dia que foi dado. Mas é a condição em que ela está vivenciando naquele momento. Aí sim nós precisamos colocar a nossa humildade em prática, somado com a indulgência de entender que ainda o nosso irmão também está a caminho, também está numa fase de aprendizado, também está passando por experiências dolorosas que nós já podemos ter vivido em outras vidas, ou nesta encarnação, ou vamos vivenciar no futuro. Porém, se nós não tivermos a humildade desse entendimento, talvez nós vamos agir com orgulho de, no mesmo momento em que não há essa troca de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de acreditar que aquela pessoa é orgulhosa, está agindo com orgulho. Ou pelo menos, né, nos coloca numa condição diferenciada de cada um deles. Mas nós sabemos que não é isso. E a doutrina, ela está trazendo para todos nós esses ensinamentos através principalmente de muitos romances que a doutrina traz para cada um de nós. Um deles que é conhecido por todos nós é o livro Há 2000 anos,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde conta a história do Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel, contando a sua própria história. E Emmanuel conta-nos o livro que ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Aquele momento, para ele, foi um momento mágico. Se ele tivesse atendido os chamados de Jesus naquele exato momento, a vida dele teria mudado totalmente. Mas ele deixou o orgulho falar mais alto. Ele deixou o egoísmo falar mais alto. Pelo menos pela posição que ele tinha. Ele era um dos grandes nomes naquele momento em Roma. E ele não podia perder a sua posição. Ele tinha que se manter na condição de mandar, de fazer uma série de coisas. Então, as palavras que Jesus colocou para ele com toda a humildade naquele momento, não conseguiram atingir o seu coração. Porque o orgulho que ele tinha estava falando mais alto. O poder que ele tinha na mão estava falando mais alto. Só que quando nós formos lendo uma história muito linda, que traz um ensinamento gigantesco para todos nós. Só que o tempo vai passando, e quando ele perde aquilo que ele tinha de mais precioso, é que ele começa a fazer essa transformação espiritual dentro dele. É que quando ele começa a desenvolver o sentimento de humildade de Jesus, naquele momento havia plantado como uma pequena semente no coração dele. É quando ele perde a sua esposa, que havia desencarnado, naquelas arenas onde eram jogados os cristãos, e quando estavam sendo comidos pelos leões, quando estavam sendo apedrejados, pelo tamanho da fé que eles tinham, eles oravam, eles cantavam hinos de louvor, e muitos deles eram recebidos por Jesus. E é a partir do momento que numa situação dessa, talvez até por um erro dele, né, de não ter sido um pouquinho mais alerta, porque Lívia, que era sua esposa, havia vindo de uma alta hierarquia na espiritualidade para estar do lado dele, procurando dar a mão para que ele caminhasse em benefício da sua transformação interior. Aí ele começa o seu processo de humildade. Ele desencarna há 2000 anos, ele reencarna 50 anos depois, como um escravo, e é quando ele está aqui na fundação de São Paulo, como o Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores de São Paulo, é que ele começa a vivenciar a humildade em si em relação aos ensinamentos do Cristo, colocando em prática todo esse amor que existia no fundo do coração dele, como também existe no coração de cada um de nós. Então, que nós procuremos, na medida do possível, vivenciar cada dia da nossa existência com muita humildade, para entender o momento. Vamos entender o momento que nós estamos vivenciando. Vamos ter humildade para conversar com a espiritualidade que hoje está um pouquinho mais próxima de nós. A espiritualidade tem uma ficha de cada um de nós aqui. Vamos imaginar assim, eles têm uma ficha. Eles sabem a necessidade de cada um. Como Jesus também sabe a necessidade de cada um de nós. Mas ele só pode nos dar aquilo que nós necessitamos quando nós tivermos
humildade para receber aquilo que nós queremos. Porque dependendo do que nós quisermos, se não estiver de acordo ainda com a nossa condição, o que nós vamos receber pode nos desvirtuar do caminho que nós precisamos seguir, que é o progresso espiritual de cada um de nós, tanto na condição física quanto na condição espiritual. Porque se nós tivermos a paciência, a capacidade de saber esperar com humildade o momento certo daquilo que nós necessitamos, pode ter certeza que a nossa vida vai se transformar a cada dia. Primeiro pelo seguinte, um dos livros do André Luiz, ele diz o seguinte, né, cara? Conta-nos a espiritualidade, que nós não calculamos o quanto é trabalhoso para eles procurar nos auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa existência. Primeiro, porque nós estamos envolvidos no problema e não damos a atenção nos sinais que estão vindo do plano maior, nos sinais que estão sendo enviados por Jesus. Porque nós estamos tão fechados nos problemas. E quando nós não conseguimos ouvir os ensinamentos que a espiritualidade coloca para cada um de nós, eles procuram terceiros, eles procuram pessoas que vão falar para cada um de nós aquilo que nós precisávamos ouvir, talvez pelo nosso pensamento ou inspiração de cada um deles. Então a gente percebe que o trabalho da espiritualidade é gigantesco. Basta nós abrirmos o nosso coração, a nossa consciência, a nossa alma, para que os ensinamentos do Mestre entrem dentro de cada um de nós e nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Levar o Evangelho para casa não é só falar. A princípio, é agir. Quando nós agimos, o outro vai querer saber por que nós sofremos essa transformação. E aí nós poderemos falar. Nós podemos acrescentar com palavras aonde nós encontramos. Muita paz a todos.